Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O anúncio de que o Flamengo interrompeu as negociações com o Red Bull Bragantino pela transferência de Wallace Ian caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. O jovem atacante, que já havia se despedido dos companheiros e até da torcida, foi surpreendido pelo impasse e precisou retornar ao clube carioca, em um movimento que gerou perplexidade e intensos debates entre dirigentes, jornalistas e torcedores. A situação ganhou contornos dramáticos porque o Wallace Ian chegou a se despedir em tom emocionado, acreditando que sua saída estava sacramentada. O retorno inesperado não apenas mexeu com o ambiente interno do Flamengo, mas também trouxe à tona discussões sobre a condução das negociações e a postura das diretorias envolvidas. O episódio expôs fragilidades e deixou claro que, no futebol, nada está garantido até que a assinatura esteja no papel. O jovem, de apenas 20 anos, ficou fora da lista para a Supercopa do Brasil, inclusive da viagem a Brasília. Enquanto o restante do elenco se prepara para a decisão, o Wallace permanece no Rio de Janeiro, treinando de forma paralela para manter a forma física. Essa exclusão reforça a sensação de que sua situação ainda está indefinida e que o futuro do jogador segue em aberto. As tratativas entre Flamengo e Bragantino chegaram a avançar para valores próximos de 10 milhões de euros, o equivalente a 62 milhões de reais. O acordo previa que o clube carioca manteria uma porcentagem dos direitos do atleta, garantindo retorno em uma eventual venda futura. No entanto, quando os termos foram oficializados, divergências sobre o modelo de pagamento travaram a negociação. Do lado rubro-negro, a alegação é de que o Bragantino alterou as condições previamente discutidas, estendendo prazos e modificando datas de parcelas. Para o Flamengo, essa mudança foi considerada inaceitável, especialmente pelo presidente BAP, que não aprovou o novo formato. Já o Massa Bruta sustenta que o parcelamento já vinha sendo debatido ao longo das conversas e que não houve surpresa. O episódio gerou desconforto interno, principalmente porque o Wallace Ian havia se despedido em público. Após o jogo contra a Portuguesa, o jogador agradeceu a torcida e declarou que estava deixando sua casa. Dias depois, contra o Bangu, reforçou que sua saída era certa. O retorno, portanto, criou um clima de incerteza e até constrangimento dentro do vestiário. A trajetória de Wallace Ian no Flamengo é marcada por conquistas e evolução rápida. Revelado na base, destacou-se sob a orientação de Felipe Luiz em 2024 e foi promovido ao profissional quando o ex-lateral assumiu o comando técnico. No ano passado, participou de 33 partidas, marcou 7 gols e distribuiu 4 assistências, sendo peça importante nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O jovem também esteve presente na campanha internacional do clube, viajando ao Catar para disputar a Copa Intercontinental. Sua experiência precoce em competições de alto nível reforça a percepção de que o Wallace é um talento raro, capaz de se consolidar como protagonista em qualquer cenário. Por isso, sua possível saída gera tanta expectativa e preocupação entre os torcedores. A torcida rubro-negra, acostumada a ver grandes ídolos partirem para outros clubes, reagiu com surpresa e indignação ao impasse. Muitos acreditam que o Flamengo deveria ter conduzido a negociação com mais firmeza, enquanto outros defendem que a permanência do jovem pode ser positiva para o elenco. O episódio dividiu opiniões e intensificou o debate sobre a gestão do clube. Nos bastidores, a volta de Wallace Ian ao Ninho do Urubu foi recebida com cautela. O jogador esteve presente nas instalações na sexta-feira e no sábado, mas ainda não participou das atividades coletivas. A comissão técnica avalia como reintegrá-lo sem gerar atritos, já que sua despedida pública deixou marcas entre os companheiros. A situação também levanta questionamentos sobre o futuro da carreira do atleta.
Se por um lado a permanência no Flamengo pode lhe garantir mais oportunidades e visibilidade, por outro, a frustração de uma transferência interrompida pode afetar seu desempenho e motivação. O desafio agora é recuperar o foco e mostrar dentro de campo o talento que o colocou no radar de outros clubes. O caso de Wallace Yan expõe a complexidade das negociações no futebol moderno. Valores milionários, cláusulas contratuais e divergências administrativas podem transformar uma transferência aparentemente certa em um impasse inesperado. Para os torcedores, o episódio é mais uma prova de que o futebol é tão imprevisível fora das quatro linhas quanto dentro delas. A repercussão da interrupção da negociação promete se estender por semanas. Enquanto o Flamengo busca reorganizar sua estratégia e o Bragantino avalia alternativas, o Wallace Yan vive um momento de indefinição que pode marcar sua carreira. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa é clara, o episódio já entrou para a lista das histórias mais curiosas e polêmicas do futebol brasileiro recente. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma frase que imediatamente prende a atenção. CBF anuncia cancelamento da final entre Flamengo x Corinthians após novas imagens comprovarem o roubo. A revelação cai como uma bomba no cenário esportivo nacional, deixando torcedores, dirigentes e jogadores em estado de choque. O que parecia ser apenas mais uma polêmica de arbitragem se transformou em um escândalo histórico, capaz de mudar os rumos do futebol brasileiro. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol não foi tomada de forma precipitada. Segundo informações oficiais, novas imagens de alta definição, captadas por câmeras exclusivas e analisadas por especialistas independentes, revelaram erros grotescos de arbitragem que comprometeram diretamente o resultado da partida. A pressão da opinião pública, somada às evidências incontestáveis, obrigou a entidade a agir. O anúncio do cancelamento da final entre Flamengo e Corinthians é inédito na história recente do futebol nacional. Nunca antes uma decisão tão drástica havia sido tomada após o apito final. A medida, considerada extrema, reflete a gravidade das irregularidades encontradas e abre espaço para uma discussão profunda sobre transparência e credibilidade no esporte. Torcedores de ambos os clubes reagiram com intensidade. Flamenguistas, que se sentiram prejudicados, comemoraram a coragem da CBF em reconhecer o erro e corrigir a injustiça. Corintianos, por outro lado, se dividiram entre os que defendem a manutenção do resultado e os que admitem que a partida foi marcada por falhas gritantes. A rivalidade histórica entre as duas torcidas ganhou novos contornos. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de cobertura ao caso. Programas de debate exibiram repetidamente as imagens que comprovariam o roubo, enquanto comentaristas discutiam os impactos da decisão. Manchetes destacaram o episódio como o maior escândalo de arbitragem do século e um divisor de águas para o futebol brasileiro. Dentro da CBF, a decisão foi tratada como necessária para preservar a credibilidade da competição. Dirigentes afirmaram que ignorar as evidências seria compactuar com a injustiça e comprometer a imagem da entidade. O cancelamento da final, segundo eles, é um passo doloroso, mas indispensável para garantir que o futebol seja decidido dentro das regras. Jogadores também se manifestaram. Atletas do Flamengo declararam que finalmente se sentiram respeitados, enquanto alguns do Corinthians lamentaram a perda de um título que já estava sendo celebrado. A tensão entre os elencos aumentou, e a possibilidade de uma nova partida entre os dois gigantes passou a ser discutida nos bastidores. Especialistas em arbitragem foram unânimes ao afirmar que os erros registrados nas imagens não poderiam ser ignorados. Decisões equivocadas em lances capitais, como pênaltis não marcados e gols anulados de forma irregular, comprometeram a integridade da final. Para muitos, o episódio escancara a necessidade de modernizar os sistemas de revisão e ampliar o uso da tecnologia. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros noticiaram o cancelamento da final com surpresa, destacando que raramente uma entidade de futebol toma medidas tão radicais. O caso passou a ser visto como exemplo de como a pressão popular e a busca pela verdade podem alterar até os resultados mais consagrados. No campo político, autoridades se pronunciaram.
Parlamentares cobraram explicações e defenderam maior fiscalização sobre a arbitragem brasileira. Alguns chegaram a propor a criação de uma comissão independente para analisar partidas decisivas, evitando que erros comprometam competições de grande porte. A rivalidade entre Flamengo e Corinthians, já considerada uma das mais intensas do país, ganhou novos capítulos. O cancelamento da final adiciona uma camada de drama e controvérsia que certamente será lembrada por décadas. Torcedores de ambos os lados já tratam o episódio como um marco na história da disputa entre os clubes. O impacto econômico também não pode ser ignorado. Patrocinadores, emissoras de televisão e plataformas de streaming foram diretamente afetados pela decisão. A expectativa de audiência recorde foi frustrada, e contratos precisarão ser renegociados. O episódio mostra como a credibilidade esportiva está intimamente ligada ao mercado. Para os torcedores, o sentimento é de incredulidade. Muitos afirmam que nunca imaginaram ver uma final cancelada após sua realização. A decisão da CBF, embora polêmica, reforça a ideia de que o futebol precisa ser justo e transparente, mesmo que isso signifique tomar medidas drásticas. Historiadores do esporte já classificam o episódio como um dos mais marcantes da era moderna. A coragem da CBF em reconhecer o erro e cancelar a final é vista como um gesto que pode redefinir padrões de governança no futebol brasileiro. O caso será estudado e debatido por anos, servindo como referência para futuras decisões. Nos bastidores, especula-se sobre a possibilidade de uma nova final entre Flamengo e Corinthians, desta vez com garantias reforçadas de tecnologia e fiscalização. A ideia, embora ainda não confirmada, alimenta a expectativa de torcedores e promete transformar o próximo encontro em um espetáculo ainda mais carregado de emoção. A decisão também reacende o debate sobre a utilização do VAR. Embora a tecnologia tenha sido criada para evitar erros, o episódio mostra que sua aplicação ainda enfrenta limitações. Especialistas defendem investimentos em equipamentos mais avançados e maior treinamento para árbitros. Torcedores organizados já planejam manifestações para pressionar a CBF a garantir que o novo desfecho seja justo. A mobilização popular mostra a força da paixão pelo futebol e como o esporte é capaz de unir milhares de pessoas em torno de uma causa. O cancelamento da final entre Flamengo e Corinthians não é apenas um episódio esportivo. É um símbolo de resistência contra injustiças e um lembrete de que a verdade, mesmo tardia, pode prevalecer. A decisão da CBF abre caminho para um futuro em que erros não sejam varridos para debaixo do tapete. No fim das contas, o episódio ficará marcado como um dos mais dramáticos da história do futebol brasileiro. Mais do que um título, o que está em jogo é a credibilidade do esporte e a confiança dos torcedores. O cancelamento da final é um gesto que, embora polêmico, reforça a ideia de que o futebol deve ser decidido dentro das regras e da justiça. Assim, a frase que abriu o vídeo resume perfeitamente o sentimento coletivo. CBF anuncia cancelamento da final entre Flamengo x Corinthians após novas imagens comprovarem o roubo. Uma história que mistura paixão, polêmica e justiça, e que certamente será lembrada como um dos capítulos mais intensos do futebol nacional. A repercussão do cancelamento da final entre Flamengo e Corinthians pela CBF foi imediata e tomou proporções gigantescas. A decisão inédita de anular uma partida já disputada, com base em novas imagens que comprovariam irregularidades graves, gerou uma onda de debates em todos os setores ligados ao futebol. Torcedores, dirigentes, jornalistas e até autoridades políticas se manifestaram, transformando o episódio em um dos maiores escândalos esportivos da história recente do país. Entre os torcedores, a reação foi explosiva. Flamenguistas comemoraram a coragem da entidade em reconhecer o erro e corrigir uma injustiça que, segundo eles, havia manchado a credibilidade da competição. Já os corintianos se dividiram. Parte da torcida defendeu a manutenção do resultado conquistado em campo, enquanto outra admitiu que os erros de arbitragem foram tão gritantes que não havia como sustentar a validade da final. Essa divisão interna aumentou ainda mais a tensão entre as duas maiores torcidas do Brasil. A imprensa esportiva nacional mergulhou no caso com intensidade. Programas de televisão dedicaram horas de análise às imagens divulgadas, enquanto colunistas destacaram o impacto histórico da decisão. Manchetes chamaram o episódio de o maior escândalo de arbitragem do século e um divisor de águas para o futebol brasileiro.
O tema rapidamente ultrapassou os limites do esporte e passou a ser discutido em colunas de comportamento, política e até economia. No cenário internacional, veículos de comunicação repercutiram a decisão com surpresa. Jornais europeus e sul-americanos destacaram que raramente uma entidade de futebol toma medidas tão radicais após o apito final. O cancelamento da final foi visto como um gesto ousado e, ao mesmo tempo, como um sinal de que o futebol brasileiro está disposto a enfrentar suas próprias falhas para preservar a credibilidade. Dentro da CBF, a decisão foi tratada como dolorosa, mas necessária. Dirigentes afirmaram que ignorar as evidências seria compactuar com a injustiça e comprometer a imagem da entidade. O cancelamento da final, segundo eles, é um passo extremo, mas indispensável para garantir que o futebol seja decidido dentro das regras e da transparência. Essa postura, embora polêmica, foi interpretada por muitos como um marco de responsabilidade institucional. Jogadores também se manifestaram. Atletas do Flamengo declararam que finalmente se sentiram respeitados, enquanto alguns do Corinthians lamentaram a perda de um título que já estava sendo celebrado. A tensão entre os elencos aumentou, e a possibilidade de uma nova partida entre os dois gigantes passou a ser discutida nos bastidores, alimentando ainda mais a expectativa dos torcedores. Especialistas em arbitragem foram unânimes ao afirmar que os erros registrados nas imagens não poderiam ser ignorados. Decisões equivocadas em lances capitais, como pênaltis não marcados e gols anulados de forma irregular, comprometeram a integridade da final. Para muitos, o episódio escancara a necessidade de modernizar os sistemas de revisão e ampliar o uso da tecnologia, reforçando o papel do VAR e de câmeras adicionais em jogos decisivos. O impacto econômico também foi significativo. Patrocinadores, emissoras de televisão e plataformas de streaming foram diretamente afetados pela decisão. A expectativa de audiência recorde foi frustrada, e contratos precisarão ser renegociados. O episódio mostra como a credibilidade esportiva está intimamente ligada ao mercado e como decisões administrativas podem gerar efeitos financeiros imediatos. Torcedores organizados já começaram a planejar manifestações para pressionar a CBF a garantir que o novo desfecho seja justo. A mobilização popular mostra a força da paixão pelo futebol e como o esporte é capaz de unir milhares de pessoas em torno de uma causa. O cancelamento da final, embora polêmico, reforça a ideia de que o futebol precisa ser transparente e justo, mesmo que isso signifique tomar medidas drásticas. No fim das contas, a repercussão do cancelamento da final entre Flamengo e Corinthians transcende o esporte. O episódio se tornou um símbolo de resistência contra injustiças e um lembrete de que a verdade, mesmo tardia, pode prevalecer. Para os torcedores, é mais uma prova da grandeza de seus clubes. Para o mundo do futebol, é um marco que será lembrado como um dos capítulos mais intensos e controversos da história esportiva brasileira. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.